Olá, tudo bem com você? Tudo. Mentira, mais ou menos. Este é o primeiro vídeo da série de tutoriais das soluções da Proton, onde vou te guiar passo a passo como usar desde funções básicas e gratuitas até recursos avançados e pagos. Começaremos com o Proton Mail, que é sediado na Suíça, onde as leis de privacidade são mais robustas, usa criptografia de ponta a ponta automática entre seus usuários, suas mensagens são ilegíveis até mesmo para a empresa, não tem rastreadores, anúncios e seu código-fonte é aberto, permitindo que qualquer um possa auditá-lo. Se é novo por aqui, vou deixar um vídeo detalhado sobre ele na descrição para se aprofundar caso queira. O primeiro passo é criar sua conta com o máximo de segurança e privacidade possível. Existem diversas maneiras e tudo dependerá do seu modelo de ameaça e nível de paranoia. Se não estiver atrasando o lado de ninguém, pode ficar sussa. Agora, se estiver pensando em fazer maldade, vai na fé que um dia a casa cai. Se a polícia não chega, ele tava lindo. Se quiser mais privacidade, acesse o site da Proton usando uma VPN confiável como a Muvad ou IVPN. Isso ajuda a mascarar seu endereço IP, dificultando a associação da criação da conta à sua localização física. Isto é útil se estiver em redes públicas ou em locais com vigilância extrema. E fique ligeiro, pois não adianta nada usar a VPN só no processo de criação e depois esquecer e acessar o serviço a partir de seu IP real. Se está em busca do utópico anonimato, é possível usar a rede Tor. Inclusive, eles têm um site hospedado na rede Onion. Não abordarei isto hoje porque é necessário conhecimento avançado. Segura a emoção que será uma longa jornada e criarei conteúdos mais avançados no futuro. Para complementar, use um navegador com foco em privacidade como Brave ou Muvad. Certifique-se que extensões que possam rastrear sua atividade, como algumas de marketing ou redes sociais, estejam desativadas ou removidas nesse perfil. Isso minimiza a chance de vazamentos de dados durante o processo de criação. Se estiver usando o uBlock Orange, poderá enfrentar problemas na hora da criação, então terá que desabilitá-lo temporariamente durante este processo. Meu nível de paranoia hoje está intermediário, então vou usar uma máquina virtual com Windows 10, uma VPN conectada em um servidor dos Estados Unidos e o navegador Brave. Acesse o site https://proton.me. Para facilitar o entendimento, vou traduzi-lo para o português. Só que é o seguinte, se quer mais privacidade, o ideal é mantê-lo no mesmo idioma do seu servidor de VPN, pois isso seria uma pista que entregaria para os caras. Ao mudar seu idioma, é possível inferir em qual é sua nacionalidade. Como sempre digo, o diabo mora nos detalhes. O sangue de Jesus tem poder! Clique no botão Crie uma conta gratuita. Na próxima tela, poderá comparar as versões e os recursos disponíveis. E se usar o link que deixei na descrição e comentário fixado, ganhará um baita desconto e de quebra ajudará o canal. Mas se estiver sem grana, não tem problema. Clique em obter Proton grátis. Na tela seguinte, evite usar seu nome real, apelidos conhecidos ou alguma informação que possa te identificar diretamente. Crie algo genérico ou aleatório. Isto é importante se planeja usar esse e-mail para atividades sensíveis. Vou usar Pombo de Oz, que é menos identificável que Coach de Osasco, que é meu nome real. Além do domínio proton.me, também existe a possibilidade de usar o protonmail.com. Sua senha deve ser longa, complexa e, acima de tudo, única para este serviço. Para facilitar seu corre, use um gerenciador de senhas. Tem uma playlist dedicada a este assunto aqui no canal para te ajudar nesta briga. Isto feito, clique em começar a usar o Proton Mail. No momento em que gravo este vídeo, os caras estão com uma oferta especial, então aproveite, mas se não estiver afim, clique em não obrigado. Agora será necessária uma validação para saber se é um humano e não um emissário da Skynet. As opções podem ser um desafio CAPTCHA, e-mail ou SMS. Os caras fazem isto para evitar a criação de contas por pilantras, pois isso poderia levar ao bloqueio dos IPs da Proton por serviços como Gmail ou Outlook. Este método será definido por um algoritmo, onde opções como SMS e e-mail serão exigidas em casos suspeitos, como o uso de múltiplas contas ou IPs maliciosos. Mas se optar por planos pagos, será possível pular esta verificação. Eu gosto de dinheiro.
Eles informam que este dado será usado apenas para esta verificação, e informações sensíveis serão armazenadas como hashes criptografados, e não terão como saber seu conteúdo. Mas preste atenção para não reutilizar o e-mail ou o número de telefone, pois será possível comparar os hashes e detectar se já foram usados anteriormente. Se for usar um e-mail, escolha um temporário, alias ou um secundário seguro como Tutamail. Se precisar usar SMS, considere um número VoIP ou um chip pré-pago não associado à sua identidade principal. Mas novamente, não precisa ser bitolado. Reflita se seu nível de ameaça justifique este tipo de medida. O CAPTCHA costuma ser a opção mais privada a ser disponível. Para mim, apareceu a opção de e-mail, provavelmente por causa da VPN. Vou usar este aqui, informar o código recebido, clicar em verificar e aguardar o processo de criação. Quando concluir, é só definir o nome de exibição e clicar em continuar. Surgirá uma tela para definir um método de recuperação. Aqui é onde muita gente vacila, pois existe um dilema. Se não informar um e-mail ou telefone e esquecer sua senha, perderá o acesso à conta para sempre. Mas se os informar, isto poderia ajudar a te identificar. Se optar por um e-mail de recuperação, nunca use o seu Gmail, Outlook ou qualquer outro de uso pessoal. Isso é um erro e vincularia sua conta privada a uma potencialmente menos privada. Ao invés disso, use um como Tutamail ou outro criado especificamente para este fim, também protegido com senha forte e MFA. Evite ao máximo usar um número de telefone para recuperação, pois ele é vulnerável a ataques de clonagem de chip. Caramba, mano, agora lascou. Como eu vou fazer então? Relaxa, meu pequeno limitado. Como sou foda e humilde, vou te mostrar opções melhores para atingir este objetivo. Porém, não é possível nesta tela. Deixe tudo em branco e clique em salvar. Surgirá um alerta informando que isto é perigoso e se esquecer a senha estará lascado. Mas confia no pombo e clique em confirmar. Na tela de boas-vindas que surgir, leia as mensagens e avance, pois não iremos focar no aplicativo para desktop ou celular neste vídeo. Escolha um tema e clique neste botão para finalizar. No menu superior, clique nesta engrenagem, selecione todas as configurações e clique em recuperação e agora vamos criar formas mais privadas para te ajudar caso esqueça a sua senha. O esquema é gerar uma frase de recuperação, que é um conjunto de palavras que funcionarão como uma chave mestra em caso de merda. Então clique neste botão e anote-as em um papel e guarde em um lugar seguro. Também é possível baixar em um arquivo digital, mas se fizer isto, criptografe-o e guarde-o em uma mídia offline. Também é possível baixar um arquivo de recuperação para usar em dispositivos confiáveis. E se no futuro suspeitar que algo foi comprometido, é possível anular algum ou todos os arquivos e gerar novos. Também dá para criar uma nova frase de recuperação. Pronto, mistério resolvido. Com essas opções, você estará bem mais seguro para recuperar sua conta sem ter que depender de e-mails ou telefone. Isto feito, vamos ativar um segundo fator de autenticação. Esta configuração não é opcional se leva a segurança a sério. Com ela, mesmo que alguém descubra sua senha, não conseguirá acessar seu e-mail. Portanto, vá até a seção Conta e Senha. Aqui também tem uma opção avançada onde é possível usar duas senhas, uma para logar no serviço e outra para descriptografar os dados. Então valide se é necessário para o seu cenário e ative. Em autenticação de dois fatores, é possível usar um aplicativo autenticador. Use apps como o AntAuth ou a Aegis Authenticator, que são de código aberto. Também dá para usar chaves de segurança físicas, que são dispositivos como um pendrive, que você conecta ou aproxima para se autenticar, e são extremamente resistentes a phishing. Mas primeiro é necessário configurar o aplicativo. Marque esta opção, informe sua senha, clique em autenticar e na tela do assistente que surgir, clique em próximo. Será possível escanear o código ou digitá-lo manualmente. Como estou sem telefone, clicarei aqui para mostrar a chave. Então copio e colo no meu autenticador, clico em próximo, informo o código gerado no app e clico em enviar. Na tela seguinte, surgirão códigos de recuperação para usar caso perca seu dispositivo de MFA. Anote-os e guarde em um lugar seguro ou baixe e armazene em um dispositivo offline. Agora vou adicionar minha chave de segurança física, que é uma YubiKey,
aqui, marcando esta opção, informando minha senha e segundo fator de autenticação e seguindo as orientações da tela. Após isto, é só definir o nome para ela e clicar em continuar. Pronto, agora é só clicar no botão concluído. Deixe-me sair e entrar novamente para validá-la. Vou informar o usuário e a senha e na tela seguinte selecionar minha chave. Será necessário tocá-la fisicamente para continuar o acesso, ou seja, mesmo que alguém consiga minha senha, não será possível entrar na minha conta, pois ainda será preciso que estejam em posse da minha chave. Pronto, conta criada. Eu sei que deu trabalho, mas ela foi protegida. Não seja um preguiçoso e não subestime esta etapa, pois é onde a maioria dos vacilos ocorrem. E se começou errado, não tem como terminar certo. Nada a ver. Ressalva feita, vamos começar a usar o bagulho. No plano gratuito, você inicia com 500 MB de espaço, que pode chegar até 1 GB. É só aguardar que depois de um certo tempo, você receberá um e-mail com as orientações do que fazer para conseguir atingir este objetivo. Como podem ver aqui na tela, você terá 18 dias para cumpri-los. É só seguir as orientações que seu espaço será expandido. E já que estamos aqui, deixe-me te passar uma dica para o Proton Drive, que apesar de não ser o tema deste vídeo, não me custa nada compartilhar com vocês. Os caras estão oferecendo um bônus de boas-vindas de 3 GB adicionais e terá 29 dias para resgatá-lo. E para conseguir isto, é só clicar neste botão no canto superior esquerdo da tela e selecionar o Proton Drive que será redirecionado para ele. Vou pular estes avisos, pois os abordarei no vídeo sobre ele no futuro. No canto inferior direito surgirá as orientações do que fazer para conseguir o bônus. Então é só executá-las e seu armazenamento também será expandido. Voltando, como em outros webmails, você pode criar pastas e usar etiquetas coloridas que aqui são chamadas de marcadores para organizar suas mensagens. É só clicar no botão de mais e definir os nomes das pastas e as cores dos marcadores. O bacana é que você pode arrastar suas mensagens para o marcador para etiquetá-las ou para uma pasta para movê-las para lá. Vale mencionar que no plano gratuito só é permitido criar 3 de cada. No menu superior é possível filtrar todas as mensagens, as lidas, não lidas ou com anexos. Também é possível mudar a forma como são organizadas. No menu à direita dá para acessar seus contatos, calendário e conferir a central de segurança com serviços pagos para ajudar na sua proteção, como Proton Sentinel e monitoramento na Dark Web. Também poderá criar até 10 ilhas de e-mail gratuitos. Irei abordar este tema no futuro tutorial do Proton Pass. No menu da esquerda temos as pastas principais, como a caixa de entrada, rascunhos, itens enviados e todos os e-mails. Você pode marcar mensagens como favoritas clicando no ícone da estrela e elas ficarão em sua pasta específica. Também dá para movê-las para lá. Isto também se aplica caso queira arquivar mensagens antigas, marcar itens como spam ou enviar algo para a lixeira. Ao abrir uma mensagem, através dos ícones no menu superior, é possível marcá-la como não lida, enviá-la para a lixeira, movê-la para uma outra pasta, inserir etiquetas, aplicar filtros ou clicar nos 3 pontos para mais opções como exportar, imprimir, ver detalhes, cabeçalhos, visualizá-la no formato HTML e também reportá-la como phishing. Para enviar um e-mail, é só clicar em nova mensagem, no campo para e informe o endereço do destinatário. Se for para outro usuário da Proton, surgirá um cadeado azul que significa que a comunicação será criptografada de ponta a ponta. Se for para o endereço fora do serviço, ela não será criptografada em todo o trajeto, mas ainda é possível protegê-la com uma senha, clicando no cadeado abaixo e definindo uma. Com isto, o destinatário receberá um link para ler a mensagem segura em um navegador. Inclusive, depois de definir uma senha, o cadeado azul surgirá ao lado do e-mail. Se quiser, você pode definir um prazo para que a mensagem se autodestrua no destino, clicando nestes 3 pontos e escolhendo a data e a hora. Também é possível solicitar confirmação de leitura e anexar sua chave pública para a conferência. Isto é útil em cenários com informações sensíveis. Também dá para mudar a fonte, o tamanho e outras configurações de texto, inclusive adicionar emojis. Clicando nestas opções, é possível adicionar destinatários da sua lista de contatos, colocar pessoas em cópia ou em cópia ocultas nesta mensagem. Isto posto, é só preencher o assunto e o conteúdo desejado, e quando estiver satisfeito, é só clicar em enviar. Uma novidade
novidade é que agora é possível agendar o envio de mensagens entre contas de usuários da Proton ou de terceiros que não usarão senha. Como podem ver aqui na tela, assim que defino uma senha, a seta ao lado do botão enviar some. De qualquer forma, isto deve ser usado com sabedoria e vai depender do contexto e do seu modelo de ameaças. Deixe-me verificar se recebi a mensagem. Chegou! Como podemos ver, tem a data de expiração e tenho que clicar neste botão para ler o bagulho. Ela abrirá em meu navegador e terei que colocar a senha para acessá-la. Posso clicar neste botão para respondê-la com segurança. E como podem ver na tela, a resposta chegou. Mas o emoji da pomba se perdeu no caminho. Uma mancada com minha mina. Também dá para adicionar filtros que são regras personalizadas baseadas em comportamentos. Por exemplo, vou criar um para os Faria Limers, onde qualquer mensagem que contiver coach no remetente e curso no assunto será enviada para o lixo. Vale mencionar que no plano gratuito só é possível configurar um filtro. No menu superior também é possível pesquisar por itens em suas mensagens. Como seus e-mails são criptografados, pode ser que a Proton enfrente problemas para ler seu conteúdo completo e indexá-lo. A busca funciona principalmente nos metadados não criptografados e no conteúdo que descriptografa em seu navegador. Apesar de ser uma limitação, na verdade ela acaba demonstrando a segurança do sistema, pois como sempre digo, tudo tem um custo. Se eu puder dar uma dica para você, crie o hábito de ir em configurações e dar uma geral nos itens de segurança e privacidade, onde será possível desativar eventos de segurança, habilitar detalhamento, revisar as sessões ativas, desconectar dispositivos suspeitos, impedir a coleta de dados de diagnósticos e o envio de relatórios de erros para os caras. E para finalizar, aí vão mais algumas dicas para manter sua conta mais segura no dia a dia, pois nem mesmo a ferramenta mais segura e privada do mundo é a prova de vacilações, então se liguem. Mesmo que o e-mail seja de um contato conhecido, desconfie de links e anexos inesperados. Ative notificações se possível para ser alertado sobre novos logins em sua conta. Não use seu e-mail da Proton como recuperação para contas inseguras, como redes sociais antigas ou serviços sem MFA. Mantenha-o isolado de riscos externos desnecessários. Se possível, prefira o uso de alias sempre que disponível. Se usa o app para o celular, mantenha-o atualizado para a versão mais recente. E se usa a versão web, faça o mesmo para o seu navegador. De tempos em tempos, revise suas configurações de segurança, sessões ativas, métodos de recuperação e MFA. Seguindo esses passos, você criará uma conta para usar os serviços da Proton com mais segurança, aplicando camadas robustas de proteção. Quer dizer, às vezes não. Chegamos ao final, obrigado por ficar até aqui, espero que este vídeo tenha sido útil para você e se foi ótimo. Não esqueça do like, de se inscrever aqui e compartilhar com os amigos e familiares. Se quiser ajudar a este velho pombo a comprar o Alpiste para as crianças, considere se tornar membro deste humilde canal. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo ou no link da descrição. Isto vai me ajudar muito nesta barra que é criar para você. E se é por falta de adeus, até logo. E é só isso. Monero, me escondi de todos com o Monero. Te ferrei, se lascou. Eu deitei com o Monero. Sou nem bem nem sim, sou com flim, no, to fly, to fling, to flazing.